Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Expo Shopping Home, conhecer um pouquinho de como que funciona e também vamos falar um pouquinho da restauração e do lançamento do livro que foi todo inspirado e teve como referência o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Comigo e com a Jaque. Boa tarde, Jaque. Constança, boa tarde a todos. Estamos com duas convidadas super especiais, a Renata Galbinski. Eu já ia falar Regina, porque ela é irmã da Regina, gente. E a Regina vem seguida aqui no nosso programa, né, Jaque? E elas são muito parecidas. Mas então, Renata Galbinski, ela é arquiteta e superintendente do Instituto Patrimônio Público. E também a Silene Della Grave, que é artista plástica, voluntária e vice-presidente da AMESP. Sejam bem-vindas, gurias, ao nosso programa. Obrigada. Vamos contar um pouquinho como é que surgiu essa ideia de tanto da restauração do hospital como da criação deste livro. Ao longo de quantos anos mesmo? 15 anos que vocês estão envolvidas? 15 anos da associação. Né? São duas coisas, né, paralelas. O livro, ele comemora os 15 anos da nossa associação. Sim. E ele retrata, uma das propostas dele é justamente focar no restauro do hospital, que é a nossa principal meta. Então a gente fez esse livro para contar a nossa história, para contar um pouco da história do hospital, para contar a história da restauração, que está em andamento, ainda bem no comecinho, mas já conseguimos um bom pedaço do bloco 1. E para contar, e aí também tem algumas coisas assim históricas. Sim. Né? Ele é muito rico assim nesse sentido de mostrar toda a parte arquitetônica do hospital, mas também a história, tem momentos que falam sobre a história da psiquiatria, a história de como o hospital se insere nisso tudo, um hospital que já tem 140 anos, né? Quase. Quase 135. 135. Muito bem. A gente estava folheando antes o livro e a gente consegue ver muitas fotos daquela época, que é muito bacana pra gente, o pessoal de hoje, se situar como é que funcionavam as coisas naquela época, né? Exato. Tem um capítulo que conta como é que ele começou, como que ele foi construído, e como é que era antes, né? Que antes os doentes iam para Santa Casa, e aí a necessidade. Então é bem rico, assim, tem muitos documentos de época, tem as plantas, tem a planta da chácara que foi comprada. Sim, porque na época aquilo lá tudo era área rural. Era né? área rural, então foi comprada uma chácara. Daí foi toda assim a política envolvida na época. Os voluntários naquela época já tinha muitas famílias importantes da cidade, do estado, que doaram. Então tem documento também de doação e tal. Então é bem... E o interessante é que muitas dessas fotos, na verdade, existe no Hospital São Pedro um memorial, né? Que tem todos os elementos históricos, e muitas dessas fotos foram garimpadas, vamos dizer assim, né? No próprio acervo do memorial, que tem muito acervo iconográfico, né? Sim. Então se fez uma pesquisa dentro dessa história que se queria contar, né? Foi um trabalho de garimpo mesmo, né? Que a Silene e também a Jane Machado fizeram. Então, assim, esse material todo expressa bem o que é o hospital, né? Aí, nessas fotos que vocês estão vendo, isso aí entra o trabalho da AMESP, da Associação dos Amigos da Memória do Hospital São Pedro, que dentre das suas atuações fez o restauro desses lampiões, que são bem icônicos, assim. E são 6 prédios, né, Renata? Quantos 1000 metros quadrados? Na verdade, assim, lá no hospital se tem um levantamento que a área que existe em todo aquele
em toda aquela área que são 13,9 hectares, né? Quase 14 campos de futebol, para se ter a dimensão, se tem em torno de 40 mil metros quadrados construídos, tá? E dentro dessas edificações existe aqui, vamos dizer assim, que tem a maior significância, que levou ao tombamento, né, de toda a área, que é o prédio histórico, que chega em torno de 12.500 metros quadrados. Aí que é isso que a gente está vendo. O primeiro bloco em pleno restauro. Então a gente vê alguma a porta já com a madeira, né? Acho que está restaurada já. Os marcos. Isso. O vitral, os vitrais, que coisa mais linda, são né? Lindos os vitrais da capela. Aí essas partes que estão faltando estão guardadas e vão ser colocadas. É um trabalho muito minucioso. Nessa questão dos vitrais, principalmente, inclusive esses vitrais foram matéria de uma tese de especialização de uma grande restauradora de vitrais, que é a Mariana, que hoje ela é a presidente da Associação dos Restauradores do Rio Grande do Sul. A Mariana Wertheimer, ela inclusive ela está restaurando nesse momento os vitrais da Santa Casa. Exatamente. Olha só. E ela fez todo um trabalho em cima da análise desse material, desses vitrais. Que é bem interessante. É muito rico em todos os aspectos. Sim, então, sim. tem todas as questões que envolvem o Hospital Psiquiátrico São Pedro, elas são mega. Quer seja nas dimensões do prédio, a dimensão do terreno em si, o quanto de pessoas que ali estiveram, se não institucionalizadas, hospitalizadas, pessoas que passaram por ali. Toda essa edificação significa para o bairro. É muito amplo, né? O quanto a abrangência disso, essa significância é muito grande. Ele chegou a ter, a gente estava conversando, quase 5 mil pacientes. Em algum momento teve uma superlotação na época. O livro fala disso, a gente fala disso no livro, né? Porque o que acontecia? Era um período em que a psiquiatria praticamente não tinha tantos instrumentos para vamos dizer, se vencer a luta. Né, da doença mental. Então, se institucionalizava muito as pessoas. E aí era aquela coisa, o número de pessoas que entravam e aquele número que conseguiam sair eram poucos, né? Ou seja, é aquela questão da medicina da época, era aquele padrão, né, naquela época, totalmente diferente do que a gente tem hoje. Né? Que hoje a gente tem muito medicamento, né? Hoje é muito comum, a pessoa toma um antidepressivo. Sim. E tem várias, né? A medicina evoluiu muito. Mas até pouco tempo atrás, as pessoas não tinham muito o que fazer, né? Então acabavam indo para o hospital e lá ficavam. Né? E muita gente... Ele surgiu com esse aspecto de hospício, né? E no decorrer do tempo que ele virou um hospital psiquiátrico. A denominação dele, quando ele começou, né, em 1884, né? 1884. Não sou muito boa com data. Gente. 1884. Então, naquela época, eles chamavam hospício, achavam que precisava de ter um lugar bem longe da cidade, de preferência, onde as pessoas pudessem ser tratadas e não, de certa forma, não estorvasse, né, a cidade. E aí, com o tempo, claro, daí vem aí toda a história da psiquiatria e a evolução, e aí passou a ser denominado Hospital Psiquiátrico São Pedro. Entendi. Nós temos algumas fotos, né? Vamos colocar algumas fotos no ar? Ó, que a gente consegue essas fotos ver. Foram feitas com drone, porque nós fizemos também um vídeo, ele pode ser visto na nossa página do Facebook. E ali é a MESP. E ali dá para ver, ó, o que está em laranja, que já é telha de barro, é a parte que está o restauro, né? Restauro. É o que a gente chama do bloco 1, que tem esse restauro foi, então, na época que foi pensado, se passou por um processo primeiro de projeto, houve uma licitação de projeto desse restauro, e aí na fase de execução de obra, não se tinha verba para toda essa obra, então se definiu que essa obra seria feita em 2 etapas.
E uma dessas etapas já foi concluída, mas não foi, então, terminada. Vamos dizer, o restauro não foi concluído como um todo, né? Mas dá para já a parte da cobertura, porque um projeto de restauro, uma obra de restauro, como é que ela acontece diferente de uma obra, vamos dizer, tradicional. A obra de restauro, ela começa de baixo para cima, de cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Justamente para eliminar a questão da infiltração de águas pluviais, com né? certeza. Pela cobertura, né? Naquela foto ali era interessante de ver como a cidade avançou, né? E Sim. o hospital ainda é um marco ali, né, naquela região. Ele ainda tu vê a vegetação e tal, né? Então é uma ilha ali de verde no meio da cidade toda em volta verdade. já, né? Sim, e um outro dado que a gente tem, porque, vamos dizer assim, ó, durante todo esse tempo que nós estivemos envolvidos, né, a gente tá, a MESP, eu particularmente estive no escritório de restauração do Hospital Psiquiátrico São Pedro, envolvida desde 2000 com um processo assim que começou para definir novos usos para todo esse complexo, né? E já lá em 2000 nós tivemos uma assessoria e tal, era um grupo de trabalho, porque eu sou aposentada do Estado, fui funcionária, né, arquiteta primeiro do Instituto Estadual, né, do Patrimônio Histórico Estadual, depois da Secretaria de Obras, chefe da Divisão de Prédios Históricos, e quando lá estava, foi formado então um grupo interdisciplinar de técnicos de várias secretarias para então se propor novos usos. E nesse estudo, o professor Benami Turkenet da URGS Conheci e trabalhei com ele. Então, ele nos trouxe um estudo dele em que a gente pôde visualizar de que esse local, que na época, né, de construção, há 135 anos atrás, era um espaço muito longe do centro da cidade, hoje se configura como centro geográfico da cidade. Sim. Entende? Pelas expansões a norte e a sul. Ele é considerado um ponto central, e fora digamos assim. isso, ele também, dentro dos estudos dele naquela época, nos mostrou que existe um eixo de saúde e educação, que então tu parte aqui lá depois do Ernesto Dornelles, a URGS, depois tem a escola de saúde do estado, a PUC. Então são vários equipamentos que vêm assim de saúde, a odonto, enfim, né? Saúde e educação. E aí que tem aquilo que nós conversávamos anteriormente, a questão da vocação dos espaços. Então, quando a gente pensa num prédio, numa edificação dessas dimensões, 12.500 metros quadrados, logo se pensa, um centro cultural, que era o que nós tínhamos no início. A associação pensava, porque 15 anos, né? Toda essa construção de entendimentos, ela vai acontecendo. Maturando, né? Compilando tudo isso. E num determinado momento, inclusive em contato, né, Silene, com a própria população, não só os pacientes, mas os técnicos do hospital, né? Deu para ver assim que ali é um local em que ainda se pratica a saúde. Não como daquela forma, então isso é importante dizer deixar também, registrado, né? Porque assim, em função da reforma psiquiátrica, se deixou de ter vários leitos psiquiátricos, mas no hospital ainda existe, se interna, mas que a lei prevê, né, por um determinado tempo, pessoas que então elas passam por tratamento, por no máximo 120 dias. Sim, existe um prazo, coisa que antigamente não tinha, as pessoas chegavam, morriam lá dentro provavelmente. Né? Mas então assim, em que pese assim, esse prédio histórico, ele não esteja mais sendo utilizado com fins diretos, né? Não abriga mais pacientes, até porque hoje em dia, devido à obra e por outras questões de falta de conservação, ele está 95% desocupado. Sim. Mas em outros equipamentos ali, em outras edificações que fazem parte do complexo, existe internação, existem os pacientes que são moradores, como se fala, né? Deve existir. Tem o museu, no caso, e tem a parte administrativa. O memorial se encontra na edificação. A parte administrativa vai voltar para esse primeiro bloco. Sim. É a ideia. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho, que na volta a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o Hospital São Pedro. A gente volta já.
Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo lá pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, todas as redes sociais. E lá no Facebook ficam salvos todos os nossos programas que vocês podem conferir todo esse conteúdo que eu e a Jaque a gente traz diariamente aqui para vocês. Eu já vou pedir para o pessoal ir soltando as fotos mais sobre o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que a gente está tendo um papo super bacana de conhecer mais a história, né? Isso era um do lustre que vocês tinham comentado. Isso é o seguinte, a nossa associação, então, uma das coisas que a gente se propôs a fazer durante a nossa caminhada é buscar alguns elementos que tivessem lá no hospital e tivessem em más condições, e tinha muita coisa. E fomos resgatando, esse é um lustre todo em madeira que estava lá, que tinha sido resgatado pelo pessoal do memorial. E estava lá jogado, né? Jogado não, estava guardado, mas estava em más condições. Aí a gente contratou um restaurador que fez um trabalho magnífico. Maravilhoso ele ficou. E imagina, até alguém, uma das freiras que trabalhava lá, disse que havia muitos. Olha só. E hoje só temos esse. Só tem este. Aí são instrumentos que se encontra no memorial. Aliás, vale a pena ir visitar. Fazer essa visita. O memorial tem muitos objetos que época. eram usados. Uma coisa que é legal de contar é que o hospital ele tinha atendimento ginecológico, oftalmológico. Otorrinolaringologista tinha... Sim, não era focado fazia só em partos, psiquiatria, né? Não, tava tudo lá. Então tinha até dentista, tinha tudo lá. Imagina. A pessoa chegava lá e era tratada... Nascimentos, né? Tiveram muita gente que nasceram. Nascimento, mortes, tem um necrotério. Então, essa é a porta. Olha que linda. A porta foi a nossa primeira... Intervenção. Que linda, lindíssima. Assim, no patrimônio em si, né? Essa porta, ela estava tomada de cupim. E nós resolvemos, assim, até simbolicamente, né? Restaurar a porta, assim, para abrir os caminhos. Ai, muito legal. Foi bem legal. Vamos contar aquela questão. Na porta tem uma questão bacana, assim, que aconteceu. Nós estávamos fazendo o restauro, ia ser o aniversário do hospital, lembra, Silene? E aí, na época, a governadora da época, ela ia ir até ali, né? E não estava pronto, e o restaurante não estava pronto. E aí, o que nós fizemos, até o restaurador foi super parceiro. Nós inauguramos, então, assim, com uma folha restaurada e a outra folha não. Foi o primeiro que... Só tinha uma folha restaurada, não tinha dado tempo de fazer as duas. Sim. Gente, mas ficou bárbaro também, foi muito legal. Porque deu para ver o tempo. Ficou fantástico. Porque justamente uma das coisas que a gente dizia era isso, sabe? É mostrar o quanto aquilo é lindo. E o contraste com ele deteriorado, né? O potencial que tem aquilo de beleza no momento que ele for bem cuidado, né? E for restaurado. Eu tenho esse olhar do tipo em algum prédio a fazer essas restaurações, de deixar sempre alguma área do jeito que se encontrou, o antes e o depois, o antes e o depois, porque é um registro tão importante, comum, né? Em alguns prédios restaurados, eles deixam um pedaço assim. Pois eu acho que é uma lembrança bem importante. E a gente tinha a MESP, a Associação dos Amigos da Memória de São Pedro, tem uma questão bem assim como meta trabalhar a questão da educação patrimonial. Sim, que fundamental. Que é? E com isso também trabalhar a autoestima. E a autoestima de quem? Daqueles funcionários que estão ali, porque o que vai acontecendo? Essa sensação meio que de abandono, que quando nós começamos o trabalho, há 15 anos atrás, então tinha uma população de pacientes grande, em torno de 500 pacientes, porque são aqueles pacientes, a gente tem que explicar que são pacientes que, como a gente estava falando anteriormente, eles foram levados para o hospital psiquiátrico ainda quando era um hospício e muitas vezes até abandonados pelas famílias. Sim. Então, ali era o lar deles, né? E o que acontece? Quem tem uma pessoa, né, um familiar que tem um sofrimento
psiquiátrico, vai se criando uma situação de que, como falam os próprios, eu trabalhei no São Pedro, né, estive ali à frente do escritório de restauração por 10 anos, então vai se criando uma situação de que todos acabam um pouco adoentados. Né? Com certeza, respirando essa coisa mais pesada, né? Mais... E essa falta de cuidado é como se se todos os dias tu acordar e não pentear o teu cabelo, né? Então vai ficando uma assim, baixa estima exatamente. Total, né? E o que a MESP começou a fazer? Trabalhar com esses... E isso tudo é tudo uma energia, né? Toda uma energia. Então, são aqueles funcionários que trabalham com os pacientes. Se eles estão mal, os pacientes estão mal, todo mundo cria um ambiente... vira uma cadeia, né? Exatamente. E acho que a MESP foi muito reconhecida. Assim, alguns funcionários falaram isso, né? Que a porta e o lustre, algumas coisas assim, dava orgulho de trabalhar lá, ali, né? Uma esperança, né? Foi muito isso, muito bacana isso. Então, como é que a gente dizia? A gente primeiro abriu as portas e depois a gente iluminou. Muito bem. É muito bacana. Tá, e Renata e Silene, me conta um pouquinho mais. E agora a gente registrou. Registrou tudo no livro. No livro que muita teve gente agora envolvida na Feira do Livro, né? Muita gente envolvida. Foi um ano de construção desse livro. Foram muitas idas lá para fotografar. A Jane Machado, nossa colega, foi lá, fotografou. Foi também, tem textos muito bons. Eu costumo dizer assim, às vezes esses livros assim, uns textos meio chatos, né? Mas nesse não tem. Esse dá vontade de ler. Esse dá vontade de ler, porque tem muita informação, são textos e muita pesquisa também para conhecer a história lá de 100 e poucos anos atrás. A gente queria fazer um livro comemorando os nossos 15 anos, mas não aquele livro assim, meio de registro. Um livro de amiguinhos, como as nossas coisas, as nossas fotinhos. Não, a gente quis aproveitar e focar em informação sobre o hospital, fazer as pessoas conhecerem o hospital, gostarem do hospital, se possível. Sim, desmistificarem muito essa imagem de que era um local de hospício e tal, que não, era um hospital realmente que tratava gente psiquiátrica, mas desmistificar essa ideia. Exatamente. Tirar a ideia de sofrimento e colocar de uma energia ideia pesada, de ver que tem coisas muito bonitas. Claro, com certeza. Uma riqueza, uma riqueza muito arquitetônica grande. também, Muito, né? muito. Exatamente. O livro, assim, voltando ao livro, ele tem, assim, são 4 textos, né, Silene? Então, uma de apresentação e conta a história da nossa presidente, Andréa Bonocchi. E ali ela conta a nossa história, mas ela pontua muito, tem muita foto, muitas coisas assim. Tem as fotos da porta, da luminária. Bastante detalhes, eu vi, muitos detalhes isso é bacana mostrar. que eram as coisas que a gente via. Ela diz assim, a gente via essas coisas e queria ajudar. E a Silene, que fez toda a parte do design gráfico, né? E como ela participou de todos esses 15 anos também da associação, ela pôde, assim, dar esse olhar, né, nas fotos. Ela pôde dar... Então, o livro, ele reflete muito, ele está muito agradável. Lindo, tá agradável. Sim, tá com a qualidade bonito. do trabalho da Silene e da Jane. Mas é porque isso, muita intimidade com o assunto, né? Então, para mim, foi uma coisa também muito afetiva. Sim, com certeza. E vamos fechar, então, o nosso bloco falando desse evento, esse próximo evento que vai importante. acontecer. É verdade. Então, agora dia 30... no Café Correto, que fica na Galeria Florêncio Gartua, nós realizamos todo ano um bazar de Natal. Nesse bazar, a gente convida muitas artesãos e também artistas e convida o público para ir lá. Com o que a gente arrecada, a gente faz essas ações para restaurar coisas do hospital, fazer o livro. Tudo isso é voltado para a associação, tudo que a gente arrecada lá. Então, eu gostaria de convidar as pessoas para irem dia 30. Muito bem. E vão gostar, porque tem coisas muito bonitas. Sim, vocês belíssimo. estão convidados. Vamos lá, né, Constanza? Sim, olha, parabéns, é um trabalho espetacular de vocês. Parabéns, muito obrigada. A cidade agradece, o país agradece. Tomara que o hospital siga e seja todinho restaurado, né? Daí sim, vai ser muito lindo. Chave de ouro. Vamos torcer. Muito obrigada, Silene e Renata. Obrigada pela vocês. presença. Obrigada também pelo espaço. Obrigada. A gente fica muito feliz em poder divulgar e ter mais parceiros, cada vez mais parceiros. Com certeza, contem conosco.
Gente, vou chamar o intervalo que na volta nós vamos ter um novo convidado aqui para conversar comigo e com a Jaque. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que agora temos o nosso tablet aqui, que vocês podem mandar mensagens, interagir com a gente. Anota aí o número, é 999-339894. Manda pelo WhatsApp a pergunta de vocês. Aí eu e a Jaque, a gente vai respondendo e interagindo com vocês aqui. Nosso novo convidado é o arquiteto Carlos Lemos. Seja bem-vindo. Obrigado, Constanza. É um Carlos, prazer. É um prazer te ter aqui, né, meu querido? Hein? Vamos falar um pouquinho, então, sobre Expo Shopping Home. Vamos. Tu tá fazendo a curadoria. Isto. A Expo é uma mega loja de mobiliário, acessórios e objetos que abrange diferentes conceitos dentro da arquitetura. Então, eles trabalham tanto com móveis rústicos quanto com móveis bastante contemporâneos, peças de design e tapetes. E também tem móveis de áreas externas. E como a loja é realmente muito grande, eles me contrataram para a gente fazer uma curadoria de ambientação, onde a gente pudesse expor todos os móveis, todos os objetos que eles comercializam, de uma forma onde o cliente possa entender como seria a combinação que ele teria na casa dele. Bacana. Foi um trabalho sensacional. E nós criamos 35 ambientes. Nossa. Nessa primeira fase, a loja é realmente grande. Pois é, eu ia mostra. Não, era engraçado, porque quando nós estávamos montando, as pessoas passavam, enfim, a loja estava aberta e as pessoas perguntavam: a mostra vai ficar quanto tempo? Vai bem engraçado. Já faz associação, assim. Normalmente as pessoas fazem uma associação, é uma loja muito grande e tudo. E foi bem interessante porque a gente eu pude conhecer toda a linha de mobiliário deles, que é tudo pronta entrega, então isso é um trabalho bem diferenciado. Diferenciado, assim, né? Porque não são todas as lojas que conseguem ter todas as peças com todos os acabamentos que as fábricas disponibilizam. E eles conseguem nos oferecer isso. E em especial nessa época do ano, né? Exatamente. Sim, ótimo, né? né? Porque, casas na praia que tem data limite para se encerrar as obras, entregar tudo que tem que entregar. Isso. É Natal, né? Então final de ano. Que as pessoas também querem mudar um pouquinho a casa para o ano novo que está vindo, né? Claro. E é muito bacana nós podermos ir em um local, escolher a peça, e se nós não gostamos daquela cor, daquele tecido do estofado que está em exposição, eles têm no depósito ao lado. Nossa, então é super prático, na verdade. É muito prático. É só lá decidir, quer mudar, muda e leva para casa. É verdade, é bem isso mesmo. E eles têm uma linha muito completa. Assim, eles trabalham, por exemplo, com todas as peças. E nós somos arquitetos, né? A gente conhece bastante. Claro. Mas nem eu conhecia todas as peças, por exemplo, que a Rivat, que é um parceiro deles, tem. Eu nunca tinha visto tanta cadeira, tantas peças de design. Peças de design que foram premiadas na Bimóvel, enfim, em vários locais. E justamente também porque eles fazem uma compra grande de produtos e eles têm uma parceria muito forte com os fabricantes, eles também conseguem garantir um valor bem interessante. Né? Que é uma grande vantagem, eu acho, assim, para a loja, né? E para nós também, porque é muito bom nós podermos chegar num local e fazer a combinação que a gente fazer a combinação, quer. Ou muitas vezes, não, exatamente esse tecido está perfeito, com essa dimensão já está perfeito para o meu espaço, o espaço do cliente, né? Isso é muito bom. E também, pelo fato deles terem bastante espaço, se tu quiseres ir até lá com o teu cliente, olhou dessa poltrona, mas acha que essa poltrona não fica tão bem no ambiente do teu cliente. Sim. Eles vão mudar. Eles organizam um espaço de acordo com as dimensões, as características que tu quiseres, na hora para o teu cliente. Sim, o cliente já pode visualizar como ficaria. É verdade. Ou até pela tua curadoria de ambientação, já assim, gostei desse ambiente, é isso que eu quero, né? Eu adoraria que isso acontecesse. Com certeza. 35 ambientes criados, olha, eu tenho certeza que acontece. Agora tu vê, né? É um conceito bem americano. É bem americano. Né? Ou seja, tu entra num espaço em que eu vejo tudo. É da cadeira, é a peça de design, é o tapete, é algo que realmente tu te agrada, tu vai estar com o teu profissional,
né, sendo orientada e que tu já pode ter imediatamente na tua casa. E nem isso, né? Às vezes verdade. o cliente vai lá à procura de uma mesa ou de uma cadeira, mas sai com um sofá, sai com outros objetos juntos para complementar o ambiente. E isso né? é bem bacana porque, como são muitos ambientes e a loja é realmente muito grande, quando o cliente chega e quer uma peça específica, eu gostei de um sofá, ele é óbvio que ele tem curiosidade de conhecer o restante Sim, da lógico, loja, ele né? vai percorrer tudo, né? Obviamente. E essa possibilidade de ambientação e o cliente circular e visualizar tudo, é óbvio que potencializa não só o interesse do cliente, né, mas também o interesse da loja em mostrar os seus produtos e faz com que a gente tenha um retorno muito positivo, assim, Sim, né, claro, para com ambas certeza. as partes. A gente tentou mostrar isso na loja, né? Foi um trabalho legal. bem divertido. Que bacana. A gente tem um vídeo. Eu já ia chamar, mas a Jaque foi na frente, então Ai, andei solta o videozinho aí. na frente. Esse foi o vídeo de finalização, assim, de todo o ambiente. Então, como era a loja antes, no começo, e como ela foi sendo transformada até chegar no momento atual. E o bacana é que também dá pra brincar com cores, né, Carlos? Muitas. Fica totalmente livre, tem uma liberdade gigantesca para essa criação. Eles foram muito parceiros também, porque eles acreditaram no trabalho que seria feito e a forma como a gente organizou, ou seja, nós misturamos objetos e móveis de diferentes conceitos. Eu ia me né? deitar também. Mas Certo. com certeza. Eu adoro tapetes, né? Então, assim, ó, eles têm vários. É óbvio, eu fiz várias postagens também Sim. durante toda essa semana. E uma delas é justamente eu em cima dos tapetes, pulando para lá e pra cá, porque, Tudo né, de bom, faz né? parte. Não dá pra perder essa oportunidade, Claro eu que diria. não, claro que não. Eu acho Uma que a gente delícia. tem que se divertir. E Carlos, me conta um pouquinho, a Expo Shopping Home, ela é fixa, sempre vai ter neste local ou ela é uma loja meio itinerante? Não, exatamente. A ideia da loja é ter uma proposta um pouco itinerante. Né? Claro que esse foi o primeiro local onde ela... E generoso, né? Porque talvez não seja tão fácil encontrar tantos locais deste porte, né? Com essa E dimensão. na localização também, né? É verdade. Então, ela tem esse caráter itinerante, ela, em teoria, vai mudar de local. Isso também vai depender um pouco do retorno Sim, o feedback também, né? que nós pudermos oferecer para a loja, se eles tiverem um ponto fixo que realmente chame a atenção das pessoas e que as pessoas gostem de frequentar, comprar, enfim, é muito possível que a loja, que o período dela naquele local possa ser estendido. Sim. A gente não desenvolveu toda a loja ainda. Imagina. A loja são quase 4 mil metros quadrados. Nossa. A gente trabalhou em 1.500. Então a gente tem toda uma projeto prospecção aí, né? Exato, de concluir os demais ambientes. Mas eu acho que isso também vai ser uma consequência de tudo que puder advir desse primeiro momento. Né? Acho que esse primeiro momento de abertura, de exposição, de proposta que eles têm, do trabalho diferenciado que eles têm, assim, de atender o cliente, de poder fazer demonstrações, caso o cliente queira levar alguma peça na sua casa também. Acho que isso tudo, somados, se eles tiverem um resultado positivo, eu acho que a tendência é eles continuarem ali, né? E até eu te pergunto, como curiosa, por exemplo, vai o profissional, tu acha que eles vão ter essa liberdade do tipo, eu gostei deste tampo, mas eu posso interferir no pé dessa mesa, por exemplo? Tu acha que nessa prospecção pode talvez o arquiteto interferir em alguma coisa do design? Eu acho que pode, porém, isso foge um pouco da proposta inicial da pronta entrega. Da pronta entrega. Se o cliente estiver disposto a aguardar, né, por essa personalização ainda maior do que eles dispõem, sim, isso é viável. Né? Vamos supor, o cliente quer essa mesa, mas essa mesa não tem laca rosa. Sim. Né? Se o cliente tiver tempo e o profissional concordar em aguardar que ela seja produzida, eu acho que com certeza pode fazer, porque eles têm acesso às fábricas. Braço, né? É lógico. Porque ainda tem tanto metro quadrado aí ainda, que daqui a pouco dá para trabalhar muita coisa legal. Não, vai ter muita coisa ainda para acontecer, a gente está
muito otimista com isso. Tu tens que ir lá conhecer. Pois é, não Olha, conheço. É verdade. Olha, tem que ir Não lá. só a Jaque, mas vocês de casa que estão aí procurando essa praticidade, essa pronta entrega e uma infinidade de opções para conseguir para sua casa, seja no litoral, seja aqui na cidade. Vocês têm que ir lá conferir a Expo Shopping Home. Vou chamar um intervalo rapidinho que na volta a gente vai conhecer mais a carreira do arquiteto Carlos Lemos. A gente volta lá. A gente volta já. Me embolei aqui. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. A gente está conversando aqui com o arquiteto Carlos Lemos. E agora eu quero que tu nos conte um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira na arquitetura, como surgiu esse teu gosto pelas artes, querendo ou não, pela criação, né? E trabalhos maravilhosos, né? É verdade. Bom, na realidade, eu sempre quis ser arquiteto, desde que eu era pequenininho. Adorava desenhar, aquela coisa que né, todos nós passamos. Sim. E quando eu me graduei, eu decidi que eu queria ter uma experiência no exterior para complementar aquilo que eu tinha aprendido. Eu fiquei quase 10 anos fora, morei em Portugal, morei nos Estados Unidos, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá fora com tudo aquilo que a gente estuda na faculdade e nem sempre tem a oportunidade de trabalhar aqui no país, né? Então, eu trabalhei em empresas que projetavam shopping centers, museus, e aquilo realmente foi uma grande abertura, assim, eu fiquei muito empolgado com tudo aquilo. E quando eu voltei, eu acho que daí foi onde efetivamente o escritório começou. Eu comecei igual a todo mundo, gente, eu comecei fazendo banheirinho desse tamanhozinho. Chegou uma hora que eu não aguentava mais de fazer banheiros, porque, claro, a gente começa a fazer banheiros, a gente acaba tendo mais afinidade ou facilidade, os clientes começam a gostar, a postergar, e aí teve uma época que eu fazia vários banheiros. E aí foi bem engraçado que eu digo, gente, eu não quero mais fazer banheiro, estou cansado de fazer banheiro. E aí começaram a aparecer outros projetos. E pelo fato de eu ter feito, por exemplo, shopping centers no exterior, eu acabei gerenciando todo o desenvolvimento do Moinhos Shopping, do Moinhos Hotel, foi bem importante, porque também me abriu uma área comercial muito grande, né? Daí eu comecei a fazer restaurantes e lojas. E, ao mesmo tempo, quando o meu cliente de área comercial começava a fazer sucesso e ter um retorno maior, ele acabava me chamando para fazer a casa dele. a casa dele. E aí esse lado da arquitetura de interiores começou a ser bastante forte lá no escritório, né? Graças a Deus, meus clientes deram certo. E aí eu comecei a fazer vários projetos na área de interiores e isso acabou sendo muito forte para mim. E eu comecei a trabalhar bastante nisso, assim. Eu acho que a maior parte dos meus últimos trabalhos, principalmente aqueles que as pessoas mais conhecem, ou que eu mais divulgo também, às vezes, é muito focado na arquitetura de interiores, né? Eu gostei de trabalhar nisso, eu gostei de ter esse dia a dia com o cliente, de envolvê-lo de uma maneira muito intensa no projeto. Porque a arquitetura comercial é muito mais rápida, né? Ela tem um início, meio e fim bem definido. Prazo curtíssimo. O prazo é curto, o cliente quer que o seu negócio esteja efetivamente em ação, né? Em operação. E é óbvio que ele é muito mais definido, eu acho, quando ele trata do negócio dele do que quando ele trata da casa. Com certeza. E a casa envolve mais emoção, envolve expectativas, envolve a família inteira, os amigos dos amigos. E aí é óbvio que o processo é um pouco mais lento e ao mesmo tempo muito intenso. Eu acho que acaba nos envolvendo bastante. Eu gosto muito desse envolvimento, dessa troca que a gente faz com eles, né? E isso eu acho importante. E isso acabou ocupando bastante do meu escritório, assim, né? Eu gostei bastante de trabalhar. Tu fizeste quantos anos mostra? Puxa, eu comecei a fazer mostras em 2007. Foi Casa e Companhia, depois eu comecei a fazer Casa Cor, a última que eu fiz foi Mostra Elite Design. E eu gosto de eu gosto de ter a oportunidade de mostrar o trabalho, as ideias, em diferentes tipos de mostra.
justamente para a gente ter o retorno do visitante com essas diferentes características, né? Eu me lembro que uma mostra que não tinha um público tão definido, que era Casa e Companhia no Litoral, uma dos anos que teve, porque o público era muito mesclado, era gente muito... era turistas e tudo, mas eles me proporcionaram um retorno muito, muito grande da visualização de como o meu trabalho é percebido. Assim, a gente tinha visitantes muito humildes, talvez também porque o valor do ingresso era baixo. Mais acessível. Enfim, mais acessível, exato. Mas as pessoas realmente diziam muito que elas gostavam, elas opinavam bastante. Eu achei aquilo tão bom para mim, assim, né? Eu achei forte para mim. Assim como eu acho forte, por exemplo, quando a gente recebe um visitante criança. Não tem nada melhor que os visitantes crianças. Bem honesto, né? Porque eles são 100% honestos. Eles são sinceros. Gostei, não gostei, diz por quê. Te deixa um bilhetinho, te deixa um Deixa desenho. bilhete. É muito gratificante. É bacana, né? Vamos aproveitar e ver algumas fotos de uns projetos do Carlos. Essa é uma residência aqui em Porto Alegre. Foi uma proposta muito bacana, porque essa foi uma cliente que veio até o meu escritório através de uma amostra. Eles Legal. conheceram um dos espaços que eu fiz, esperaram o apartamento ficar pronto e quando ficou me chamaram. Queriam algo que mantivesse o conceito que a gente tinha usado na amostra. Foi muito bacana trabalhar com eles. Eles foram muito participativos. Aquela mesa no centro é uma tora de uma árvore que tombou na fazenda deles e eles mesmos se envolveram com a execução. Virou uma lareira, a gente inseriu chama dentro da madeira. Foi muito bacana trabalhar. Bacana que a história, que justamente conta uma história, né, deles, o cliente participando. O cliente participando. É muito genial. Esse é um dos inícios assim da ambientação na Expo Shopping. Isso aqui é um dos ângulos da loja. Esse ainda é aquele cliente da mesa. Então esse é um espaço bem generosos, né? É um espaço bem generoso, pé direito duplo no ambiente da lareira. E um cliente que gostava de cor, assim, não queria fazer um festival de cor, mas queria pontos pontuais, de né? cor E muito ficou intensos. super elegante, né? Ficou bem elegante. Muito obrigado. Esse é um cliente em Gravataí, a gente projetou toda a casa e aqui é a última fase, que é toda a parte íntima, assim. Essa é a suíte do casal. Tu sempre chama atenção nos teus lustres, né, Carlos? Eu adoro iluminação, né? A gente sempre percebe nos teus projetos. Eu adoro iluminação. Aqui foi um cliente, assim, muito desafiador. Isso é uma circulação entre as suítes. Parte íntima. E aqui a gente tem uma cristaleira para exibição da coleção deles de elefantes. De elefantes. Eles têm 2.000 elefantes. Nossa! Então, Mas assim, que bom que pensaram no cantinho Não, especial. ficou organizado de uma maneira elegante, né? Que bacana. Ao longo do corredor. Muito legal. Ficou aproveitando bem já um espaço de circulação que Isso. talvez não seria aproveitado de uma maneira tão legal, né? É verdade, ficou bem bacana. Show de bola. Aqui é o espaço de estar e jantar deles. Realmente a iluminação é um detalhe que me chama sempre muita atenção, né? Eu gosto muito de trabalhar com luz. Aqui na Zona Sul, um cliente extremamente clássico. Assim. Pois dá para perceber essa personalidade. Proposta muito forte. Ele é um colecionador, então ele queria peças que valorizassem as obras de arte que ele tinha. Né? Que legal. Carlos, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, foi super um bacana. Já conhecíamos o trabalho dele, né? Então a gente fez questão de convidá-lo para participar do nosso programa. Parabéns e bacana saber ouvir os clientes, né? Que eu acho que está aí registrado, muito saber bem, ouvir os verdade. clientes. É fundamental. Muito obrigado. Parabéns, Carlos. Obrigado. Para nós. Gente, nosso programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã eu e a Jaque estaremos de volta e amanhã é quarta, teremos Arquitetando Memórias aqui para vocês. Vocês não podem perder. Até lá.
Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.